Iniciaremos a programação do Security Leaders virtual em grande estilo. Convidamos para essa palestra de abertura. O tema é o novo cenário da privacidade de dados, LGPD em curso, implicações e desafios dos stakeholders. O especialista em direito digital, Guilherme Guimarães. Muito bom dia, Guilherme. Você está em Curitiba, certo? Exatamente, estamos aqui em Curitiba. Primeiramente, queria agradecer a Graça, o pessoal do Security Leaders, pelo convite para participar de mais um evento, né, do Security Leaders, que tem muito conteúdo bom por vir aí, gente que vale a pena ficar o dia inteiro conosco aí para acompanhar todo esse material que será abordado. Muito bem. Eu vi que hoje a temperatura aí não vai passar dos 21 graus e o céu vai estar completamente nublado. Confere? Olha, olhando pela minha janela aqui, tá nublado, viu? Então, bom trabalho, querido. Um abraço a você. Boa apresentação. Muito obrigado. Só falando um pouquinho mais de mim, além de atuante na área de direito digital, eu também sou advogado há mais de 20 anos, sou especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia, que foi uma universidade que o HSBC criou aqui em Curitiba, quando ele estava aqui no Brasil, isso há mais de 15 anos. Só para ter ideia, eu era o único advogado numa turma de mais de 2.000 alunos. Todo mundo achava que eu era meio maluco, né? Hoje está aí o resultado. Sou especialista em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tive o prazer de contribuir, por intermédio do deputado João Arruda, na redação do Marco Civil da Internet. Então, nós temos aí uma experiência melhorada há mais de 15 anos na área de segurança, que é o colchão para você fazer uma boa implementação da LGPD. Então, vazamentos de informação sempre vão existir, sempre existiram, sempre irão existir, principalmente a questão da privacidade do titular dos dados, que sempre foi devassada por empresas que tratavam de maneira irresponsável os seus dados, né? E nós sabemos que haverá um aumento exponencial no número de ações, não só na esfera civil, mas também na esfera trabalhista, porque a LGPD ela avança, né, nas relações trabalhistas, e isso já foi uma previsão exposta pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, ressaltando esse ponto. E a pergunta que você tem que fazer não é se, é quando vai vazar. E o importante aqui para a LGPD, no meu entendimento, é que para que o impacto para a sua empresa seja mitigado, diminuído, trazido para um nível aceitável, tá? O que importa é como você irá responder esse incidente, o modo que você irá responder, se você vai conseguir diminuir o impacto negativo para o titular dos dados, tá? O tempo de resposta, a sua reação para quando aconteça um vazamento de dados, por exemplo. Então, esse, no meu entendimento, é que será o ponto-chave para que você não seja até responsabilizado por conta desses vazamentos, tá? Ou que você não seja penalizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas será que só agora eu deveria me preocupar com a LGPD? No meu entendimento, não. Porque quando o Código de Defesa do Consumidor ele saiu, já existia um artigo dizendo que se eu coletasse os dados pessoais do meu consumidor sem o conhecimento dele, na sequência eu deveria comunicá-lo. Em 2013, veio um decreto a regulamentar o Código de Defesa do Consumidor que dizia que se eu coletei pelo meio eletrônico, eu deveria aplicar mecanismos de segurança para proteger aquele dado. Em 2014, veio o Marco Civil da Internet, que até a LGPD entrar em vigor, a base legal vigente era a empresa obter o consentimento do titular dos dados para efetuar o seu tratamento, né? Você deveria expor a finalidade, ou seja, o propósito que o levou a coletar o dado dele, explicar a finalidade do compartilhamento, informações sobre o tratamento e forma de exclusão. Só que nós tínhamos uma lacuna, onde nós não tínhamos o conceito bem definido do que era dado pessoal e até mesmo de tratamento de dados pessoais. Até que em 2016 veio um decreto a regulamentar o Marco Civil da Internet que trouxe esse conceito de dado pessoal, bem como de tratamento de dados. E são conceitos, mas muito semelhantes ao que há na LGPD. Então, se a sua relação é regida pelo Código, a sua relação com o titular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, nós já tínhamos uma LGPD numa colcha de retalhos legislativa, né? Então, se você coletou desrespeitando essas normas que eu citei, então você já tem até um passivo antes mesmo da LGPD,
né? E eu faço esse retrospecto legislativo porque lá no artigo 63, se não me falha a memória, 63 da lei, fala que a autoridade nacional ela irá regulamentar os bancos de dados gerados antes da lei entrar em vigor. Só que ela, com certeza, ela não vai ferir um princípio constitucional, que é o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Se você coletou os dados respeitando as normas vigentes à época, então, em princípio, você está amparado legalmente, pode ficar tranquilo. O problema é que nós já sabemos que a maioria das empresas coletou dados sem a observância dessas normas. Então, já é um alerta aí que nós fazemos, porque a nossa sugestão é que vocês façam uma higienização do banco da base de dados de vocês, para que vocês não sofram já com ações movidas pelos titulares dos dados. Mas o que é a lei, né? É bom a gente revisitar esses conceitos, porque tem muita gente que ainda não internalizou esse conhecimento, né? Lei Geral de Proteção de Dados é a lei que disciplina toda a operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural com fins econômicos ou pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado, independente do meio que efetuou essa coleta. Ou seja, se coletou no papel, se chegou um caminhão na sua indústria trazendo um material e lá na guarita o caminhoneiro deixou seu nome, CPF, num papel lá com o vigilante, saiba que isso tem que ter um tratamento, porque você está coletando dados pessoais. Ou se você coletou no ambiente eletrônico, num simples ficha cadastral que você preenche no site, você também vai ter que observar a LGPD, independente do porte, independente do segmento da empresa. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos as padarias que coletam o nosso CPF para a Nota Paraná. Então, até a padaria, até que a Autoridade Nacional regulamente para pequenos negócios, startups, até a padaria vai ter que seguir a legislação do jeito que está, inclusive tendo até que ter um DPO. Então, esse seria uma visão macro do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, até alguns setores já estão incorporando a LGPD nas suas normas, né, como o setor de saúde, por exemplo, né, que já incorporou dentro da legislação que trata do prontuário eletrônico, que deverá ser observado a LGPD. Inclusive, até a Unimed Brasil desenvolveu uma norma, uma diretiva, né, onde que todos os singulares cooperados, ou seja, os médicos que fazem parte das cooperativas, deverão seguir a LGPD. Então, cada setor já tá fazendo essas movimentações para incorporar a LGPD, apesar da LGPD já ser obrigatória, mas para tornar mais obrigatória ainda, digamos assim, tá? Para que as empresas que são afetadas por cada setor sigam a LGPD, tenham essa consciência. Mas o que significa tratamento de dados pessoais? É toda operação com dados pessoais que você realiza, como a coleta, o acesso, a classificação, armazenamento, arquivamento, modificação, distribuição, transmissão, utilização, ou seja, a lei trata de maneira exemplificativa. Então, basta você realizar qualquer uma dessas operações, Guilherme, eu só transmitir dados pessoais, então você vai ter que observar a LGPD. Não precisa realizar todas, basta você realizar uma com dados pessoais, que você deverá observar a LGPD. Ao longo desses 2 anos, a gente viu que as empresas têm muita dúvida do que é dado pessoal, né? Então, por exemplo, essa semana passada eu estive conversando com o pessoal de uma grande cooperativa que exporta peixes para o Oriente Médio, para a comunidade europeia, onde a pessoa descreveu o processo, né, de produção ali do peixe, para limpeza, desde a limpeza até a embalagem. Essa pessoa estava me confidenciando que a pessoa o colaborador que corta o peixe, faz a sua limpeza, quando ele joga esse filé de peixe na esteira, o equipamento automaticamente já vincula aquele filé de peixe à pessoa que fez a limpeza dele. Então, isso é um dado pessoal, porque eles utilizam essas informações, tá, até para verificar a sua produtividade, né? Então, no tocante a dado pessoal, eu sempre ressalto essa parte do conceito. É toda informação relacionada ao indivíduo, tá? Que de maneira direta ou indireta, como nesse exemplo que eu falei, você possa identificá-lo, tá? Então, se eu tiver um dado que estiver relacionado a uma pessoa natural, então isso poderá ser considerado um dado pessoal. Dado pessoal sensível, são somente essas hipóteses de origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético e dado biométrico. Então, se você faz o registro de ponto dos seus colaboradores, por exemplo,
por biometria, então é um dado sensível que tem que ter uma camada a mais de segurança. E as bases legais, eu só posso tratar dados pessoais dentro dessas bases legais, tá? Que estão lá no artigo 7º e artigo 11º, né? Que é a base legal com consentimento, que no meu entendimento é a pior base que você pode tratar, por incrível que pareça, utilizar para fazer o tratamento, ou sem consentimento. Cumprimento uma obrigação legal regulatória, ou seja, você é obrigado a fazer a coleta dos dados dos seus colaboradores para passar para o INSS. Então, você pode fazer essa coleta sem o consentimento do colaborador. Para proteção da vida e incolumidade física, ou seja, eu estou caminhando na sua fábrica, cai, fica inconsciente, então você pode coletar esses dados para chamar a ambulância ou chamar o meu familiar, né, sem o meu consentimento. Para execução de um contrato, onde o titular seja a parte e a pedido dele, né, para tutela da saúde, mas voltar para o segmento da saúde, ou até mesmo se você possui um ambulatório dentro da sua indústria, onde lá tem um prontuário médico colaborador, também você pode coletar sem consentimento, porque se aplica essa base legal. Para a proteção do crédito ou para atender os interesses legítimos do controlador. O que é o interesse legítimo? É dentro de uma finalidade legítima e de uma situação concreta eu posso fazer a coleta dos dados sem consentimento. Só que essa aqui é uma base legal que até esperaria tanto a autoridade nacional e, em certo modo, até o judiciário balizar como que eu iria utilizar essa base legal. Por quê? O Tribunal Superior do Trabalho, ele já definiu que para solicitar certidões de antecedentes criminais, que é recheada de dados pessoais, tá? Eu só posso solicitar havendo uma expressa previsão legal ou se justificasse em razão da natureza do ofício, como, por exemplo, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Se eu coletar ao arrepio dessas bases que já foram definidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, pode acarretar dano moral para o titular dos dados, que ele pode entrar com uma ação onde o dano é até presumido, eu não preciso provar que ocorreu dano. Então, aqui, o Tribunal Superior do Trabalho, ele já balizou como que eu posso utilizar, solicitar certidão de antecedentes criminais. Então, eu não posso utilizar a base legal do legítimo interesse para solicitar certidão de antecedentes criminais para todo mundo, né? Isso aqui é só um exemplo para ficar clara essa questão, tá? Então, a base legal do legítimo interesse não é um cheque em branco, né? Então, é uma base legal que eu aguardaria para verificar se a autoridade nacional ela vai regulamentar essa base legal ou o judiciário vai balizar alguns pontos. Aí, pós-tratamento de dados pessoais sensíveis, também é com consentimento, sem consentimento, também muito semelhante, cumprindo a obrigação legal, para a proteção da vida, para a tutela da saúde, para garantia de prevenção à fraude e segurança titular. Ou seja, eu vou entrar dentro da fábrica de vocês podem obter a minha imagem, né, que tem essa base legal para resguardar a coleta sem o meu consentimento. E quando vocês utilizarem a base legal com consentimento, existem alguns aspectos que deverão ser observados, como, por exemplo, se você fizer um contrato, por exemplo, né, ou qualquer outro documento, no meio convencional, você precisa utilizar a base legal com consentimento, vai ter que ter uma cláusula destacada, explicando os princípios, quais os direitos do titular, ou se for no meio digital, você vai ter que garantir a integridade e autenticidade daqueles logs, né, os registros. E por quê? Porque o ônus da prova é seu, né, ou seja, a lei já joga para cima da empresa que é ele que deverá provar o seu direito, tá? E se tiver uma mudança de finalidade, eu deverei ao longo da minha relação com o titular dos dados, eu deveria remeter essa nova proposta para ele, tá? Permitindo que ele dê o seu consentimento ou não. E dentro desse novo texto que eu remeti para o titular, vou ter que explicar se, caso você não dê o seu consentimento, vai acontecer, você não terá mais acesso aos serviços ou você não terá terá um acesso parcial aos serviços. Então, tudo isso deverá estar descrito na nova proposta. E a lei definiu vários princípios, né, com a finalidade que esses princípios são de observância obrigatória, tanto quando você utilizar a base legal com consentimento ou sem consentimento. Então, na finalidade, você sempre vai ter que expor previamente para o titular dos dados, ou seja, quando ele vai preencher um cadastro no meu site, então, antes de ele preencher um cadastro no meu site, por exemplo, pode baixar um pop-up, onde vai ter o termo de privacidade, e a barra de rolagem vai até o final e habilita ali o checkbox para ele dar o seu aceite, né? Não que isso signifique consentimento, mas você vai ter o registro de que ele leu aquele checkbox, né, e observou aquelas informações, né, e você tem um registro de que assim ele o fez, porque vai ter o registro da data, do horário, do IP, do titular dos dados. Então, você vai ter que sempre expor previamente, antes de inserir os dados cadastrais na ficha cadastral, tá? Juridiquês, no termo de privacidade, tem que esquecer, tem que abolir isso, tá? Tem que ser uma redação bem clara,
e de fácil entendimento para o titular e que não deixe dúvidas. E a necessidade, você só pode coletar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade. Então, se você precisa só do nome CPF, só que você coleta lá cookies, por exemplo, que ele tem, quantos cachorrinhos você tem, quantas geladeiras que você tem, só que isso é só para enriquecer a sua base de dados e não para cumprir a sua finalidade, tá? Você obrigatoriamente deverá eliminar esses dados. Isso já estava previsto até no Marco Civil da Internet. E quais são os outros princípios? A segurança, a prevenção, responsabilização, prestação de contas. Resumidamente, o que é que eles nos dizem? Que obrigatoriamente vou ter que utilizar medidas técnicas para proteger o dado que eu coletei, comprovar a eficácia, ou seja, não vai adiantar nada eu escrever uma linda e maravilhosa política de segurança e deixar na minha gaveta amarelando. Não, eu vou ter que comprovar que aqueles controles que eu implementei eles são realmente eficazes para garantir a privacidade do titular e assegurar a proteção dos seus dados. Realizar auditorias regulares e adotar medidas preventivas. E temos também alguns aspectos relevantes no tocante à base legal sem consentimento, né? Que, se você utilizar, como eu falei, não desobriga de você garantir o exercício dos direitos pelo titular e também observar todos aqueles princípios que foram mencionados anteriormente. E se você utilizar dados para dados públicos tornados pelo próprio titular, se você quiser tratar esses dados que dispensam consentimento, como, por exemplo, a raspagem, que a gente chama, né, de dados de redes sociais, para também enriquecer uma base de dados, né, também não desobriga você de garantir o exercício dos direitos pelo titular e também observar os princípios previstos na legislação. E quais são os direitos do titular? Confirmar se os dados estão com a empresa, acessar seus dados, saber para quem que eles foram compartilhados, isso a qualquer momento, por isso a importância de você ter um canal de comunicação eficiente, tá? Solicitar a portabilidade dos dados, anonimizar, bloquear ou eliminar os dados. Anonimizar é o dado perde a capacidade de ser associado ao indivíduo ou revogar o consentimento a qualquer momento. Por isso que a base legal com consentimento, a gente sempre sugere que tem que encaixar a sua finalidade dentro de uma daquelas bases legais sem consentimento, porque se eu utilizar a base legal com consentimento, se o titular dos dados consentir agora, 5 segundos depois ele pode revogar. E um detalhe, gente, no setor público, tá? Quando as empresas públicas ou sociedade de economia mista atuam em regime de concorrência, tá, elas deverão cumprir a LGPD. O que é o regime de concorrência? São aquelas empresas gerenciadas pelo Estado que explorem diretamente a atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. Então, isso é regime de concorrência, tá? Essas empresas deverão seguir ipsis literis a LGPD, tá? E deverão fornecer as informações também de forma clara e atualizada no seu site de preferência, sobre a previsão legal, qual que é a sua base legal, qual é a legislação que você usa para permitir aquela coleta, a finalidade, vai ter que também expor a finalidade, e o procedimento e as práticas utilizadas no tratamento do dado pessoal. Então, mesmo as empresas públicas, tá, que atuam em regime de concorrência, deverão seguir a LGPD na forma como ela está. E também o titular, para exercer seus direitos, isso será objeto de uma legislação específica. Então, o poder público ele irá elaborar uma legislação que irá afetar, que deverá ser seguida por todos os órgãos públicos, tá? Com relação ao como será feito o exercício do titular no tocante a seus direitos. E como a gente já mencionou, essa lei ela avança as relações trabalhistas, né? A legislação, a LGPD avança nas relações trabalhistas. Então, se, por exemplo, a gente sempre sugere que você tenha um canal único para receber currículos. Tá? Eu sei que hoje muitas empresas utilizam, por exemplo, LinkedIn ou outras redes sociais, até pelo WhatsApp, para receber currículos, ou até lá na recepção da sua empresa. Então, a sugestão é que você faça um canal único para receber esses currículos, até para facilitar a gestão dos dados. Tá? E você vai também ter que, se você utilizar o seu site para receber o currículo, antes do pretenso candidato a uma vaga de emprego encaminhar o seu currículo, você vai ter que expor a finalidade previamente, né, indicando o que será feito com aqueles dados, tá, antes que ele remeta o currículo. Tá? E é uma base legal que você pode utilizar, a base legal sem consentimento, né, que está prevista lá no inciso 5º do artigo 7º. E durante a vigência do contrato, certamente as empresas passam os dados dos seus colaboradores para um plano de saúde, plano odontológico, associação de empregados, empresas que concedem vale transporte, vale refeição, empresas de crédito consignado, por INSS. Também temos a empresa que faz o exame admissional, periódico dimissional, que tratam dados sensíveis, inclusive. Então, tudo isso deverá estar
regido dentro do contrato de trabalho. Você tem que explicar a finalidade, a segurança que você empregará para proteger aqueles dados, ou seja, deixar claro como será feito o tratamento dos dados pessoais no contrato de trabalho. E quando extinguir o contrato, né, você vai ter que indicar que alguns dados serão eliminados e outros permanecerão com a empresa, né? E aí vem a importância da tabela de temporalidade. Né? O que é a tabela de temporalidade? É o documento onde você vai indicar o dado, a legislação e o artigo que determinam que a empresa fique com aquelas informações por determinado período de tempo. Né? Então, isso você vai ter que indicar, ó, nós ficaremos com tais dados porque a legislação afeta, a legislação que rege questões do INSS determina que eu fique com os dados durante 5 anos. Ou se eu tenho um prontuário médico dentro do meu ambulatório, a gente sabe que tem que ficar durante 20 anos. Então, tudo isso tem que ficar claro quando o contrato for extinto, tá? No nosso entendimento. Até os editais deverão passar por alguma reformulação, né? Porque muitas informações de candidato eles são obtidas, né? Quando ele vai participar de um concurso público, por exemplo, né? Então, no edital também vai ter que ficar regrado qual é a finalidade daqueles dados, inclusive até o período que esse dado, o prazo que o órgão público ficará com aquele dado, entendeu? Então, deixar isso claro no edital. Então, até os editais deverão passar por uma revisão para atender a LGPD. E se você quiser fazer transferência internacional de dados, pode. Hoje são mais de 160 países com os quais você pode compartilhar esses dados. Ou você pode colocar nos seus contratos que você cumpre a LGPD. Você garante tanto a privacidade quanto a proteção dos dados coletados do titular. E eu ressalto um ponto aqui, se, por exemplo, você coleta os dados dos seus colaboradores ou dos seus clientes e armazena lá num data center localizado nos Estados Unidos, saiba que você está fazendo transferência internacional de dados. Então, isso também tem que ficar claro no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviços, né? E nós sabemos que a lei criou 2 figuras, a figura do controlador e operador, que em conjunto são chamados de agentes, que há um compartilhamento contínuo de informações, né? Então, uma empresa, né, vamos colocar aqui os security leaders, passa os dados dos seus colaboradores para uma academia, para um plano de saúde, né, o controlador é aquele que toma a decisão do que é que vai fazer para os dados, e principalmente referente à coleta, e o operador é aquele que seguirá as diretrizes definidas pelo controlador. Então, nós sempre falamos para os nossos clientes que defina no seu contrato que você vai firmar com o operador, tá? Quais as diretrizes que ele deverá seguir para proteger os dados que você está compartilhando com eles. Tá? É extremamente importante que você faça esse exercício e insira essas cláusulas dentro do contrato de prestação de serviço, né, que você vai firmar com o seu operador. Mas o controlador também, na mesma situação, pode ser considerado operador, porque o security leaders terceiriza a limpeza ou a vigilância do seu estabelecimento. Então, essas empresas passam a ser o controlador, porque eles vão compartilhar com o security leaders os dados dos seus colaboradores. Então, eles podem exigir do security leaders contratualmente, tá, que seja seguir várias diretrizes para proteger os dados que essas empresas estão compartilhando com os security leaders. Tá? Inclusive, pode definir até que seja auditado, tá? Dependendo da criticidade do dado, para verificar se realmente o security leader está seguindo aquelas diretrizes que foram definidas contratualmente. Então, se um usuário pedir para bloquear, eliminar ou anonimizar um dado, tá, eu vou ter que informar todos os meus parceiros, né, ou os operadores com os quais eu compartilhei, que um titular solicitou, por exemplo, a eliminação dos seus dados. Então, vamos citar o exemplo aqui de uma grande empresa de varejo, né? Eu compro uma geladeira lá pelo site dessa empresa, a geladeira é entregue, né? Só que depois eu peço, empresa X, elimine meus dados da sua base de dados. Então, ela vai lá, elimina seus dados da sua base de dados e solicita que seus 500 operadores com os quais ela compartilhou meu dado pratiquem o mesmo ato. Só que o seu João do caminhão, que entregou a geladeira aqui na minha casa, após a solicitação da eliminação do dado, ele vai lá e manda o WhatsApp para mim, dizendo, Guilherme, se você quiser fazer uma mudança ou algo do gênero, eu estou à tua disposição. E eu questiono, seu João, como que o senhor tem meu dado? Eu tenho seu dado por intermédio da empresa X. Pronto, eu já tenho uma porta aberta aqui para entrar com uma ação contra a empresa X, porque um dos 500 operadores descumpriu aquela solicitação que eu fiz de eliminação de dados. Então, por isso a importância de você manter esse registro de que você definiu as diretrizes para proteger os dados e solicitou que o operador eliminasse aquele dado,
tá? Inclusive até se a criticidade do dado for muito alta, até auditar aquela empresa, porque somente assim, com essas provas, eu poderia entrar com uma ação regressiva contra aquele operador que me praticou um prejuízo, porque no caso da LGPD, controlador e operador respondem de forma solidária. Então, eu, como titular dos dados, vou entrar com uma ação contra a empresa X. Tá? Posso entrar contra o seu João do caminhão? Posso entrar contra os dois? Posso, mas certamente vai entrar contra a empresa X, a empresa X provavelmente será condenada. Então, para ela recuperar esse prejuízo, ela precisa desses dados, que ela solicitou que o seu João eliminasse os dados, para depois ela entrar com uma ação regressiva para recuperar seu prejuízo. E um ponto vital, gente, o canal de comunicação, né, que toda empresa deverá ter um canal de comunicação para o titular dos dados exercer os seus direitos, tá? Então, dentro daquele exemplo que eu dei, a empresa X emitiu uma declaração simples dizendo, prezado Guilherme, eliminamos seus dados da nossa base de dados. E essa declaração, ela presume-se verdadeira com relação à empresa X, né, que foi emissora dessa declaração, conforme assim especificado no artigo 408 do Código de Processo Civil, salvo se o titular dos dados não impugnasse a declaração. Então, naquele exemplo, eu poderia impugnar essa declaração porque eu tenho o WhatsApp do seu João que ele mandou para mim após eu solicitar a eliminação e após o recebimento dessa declaração. Salvo se não houver impugnação nenhuma, essa declaração já basta. E a requisição pode ser pelo meio eletrônico, ou seja, um canal seguro, criptografado e adequado. Ou ele pode solicitar de maneira impressa. Se ele quiser algo simples, você vai ter que passar imediatamente, tá? Ou se ele quiser algo mais robusto, sabendo a finalidade, a necessidade dos dados, enfim, você terá o prazo de 15 dias. E um cuidado muito especial, principalmente se a sua relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços tem que facilitar ao consumidor o acesso às suas informações. Se ele impedir ou dificultar o acesso, isso constitui uma infração penal. Ou seja, se você não tiver um canal de comunicação eficiente, tá? O consumidor ele pode abrir uma queixa-crime, tá, contra você na delegacia do consumidor. Ou seja, se você não tiver um canal de comunicação, ou for um canal de comunicação que dificulte esse acesso, saiba que existe essa possibilidade prevista lá no artigo, acho que é o 73 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, se a finalidade foi alcançada, os dados deixaram de ser necessários, terminou o período de tratamento ou para atender o desejo titular, obrigatoriamente vou ter que eliminar o dado. Então, no edital, por exemplo, foi definido que os dados cadastrais daquele pretenso candidato a uma vaga de um concurso público, só que ele não passou. Lá no edital tem que estar especificado que esses dados ficarão durante 6 meses dentro da minha base de dados, ou 1 ano, enfim. E chegou ao fim esse prazo, obrigatoriamente o órgão público deverá eliminar aquele dado, tá? Salvo, se por cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, ou se eu anonimizar os dados e não permitir acesso a terceiros. Então, questão de colaborador, se ele foi demitido sem justa causa, e ele pede na sequência, eu quero que você elimine todos os meus dados, você vai verificar a sua tabela de temporalidade e vai constatar que, de acordo com o determinado dado, de acordo com a legislação que regulamenta o INSS, artigo tal, a empresa deverá ficar com esses dados durante 10 anos. Tá? Então, você tem já saídas legais para não eliminar o dado e permitir que ele fique dentro da sua base de dados. E como é que eu faço para cumprir a LGPD? Né? É através da política de segurança da informação e privacidade, onde você vai garantir a confidencialidade dos dados, somente pessoas autorizadas tendo acesso àquela informação, a integridade, isso aqui vai ser vital na esfera judicial, você garantir que aquele dado jamais foi alterado ou corrompido, a disponibilidade, chega um mandado judicial onde o juiz determina que em 10 dias você deve apresentar o registro, e na política vai ter os processos para você coletar aqueles registros sem que você corrompa aquele dado, autenticidade para comprovar que foi o Guilherme que deu o clique lá no checkbox, por exemplo, a legalidade para comprovar toda a legislação vigente no país, porque não tem que observar somente a LGPD sozinha, tem que observar a LGPD em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, enfim, toda a legislação vigente no país. E a continuidade do negócio, caso você seja afetado por um WannaCry, por exemplo, né, lá tem todos os processos para trazer a sua empresa à vida novamente. E por meio da política de segurança, consigo atender também outro requisito da LGPD, que são a estruturação dos sistemas, que são aptos a atender os requisitos de segurança, seguir os padrões de boas práticas, seguir os princípios gerais previstos na LGPD, ou seja, reforço que eu tenho que seguir o artigo 6, que já é de observância obrigatória, e cumprir as demais normas regulamentares que, com certeza, a autoridade nacional irá emitir. Também consigo atender o conteúdo do programa de governança, que são as políticas em si, aplicação de mecanismos para auditar tanto internamente a minha empresa quanto externamente, e esses relatórios são vitais,
você manter esse relatório, depois eu explico por quê. Avaliação contínua das políticas, ou seja, não vai adiantar nada você escrever, como falei, uma linda e maravilhosa política e deixar na gaveta amarelando. Ela deverá estar sempre atualizada, ela vai ser um organismo vivo. Ter um grupo de respostas a incidentes e ter os relatórios auditados. Mas e se aquele log, aquele registro digital foi impugnado? Como é que eu faço para garantir integridade, disponibilidade, autoria, não repúdio e carimbo de tempo? Né? Sendo que, pela LGPD e o Marco Civil da Internet tem que cumprir a legislação do local da coleta, eu tenho que produzir esses logs ou registros com garantia de integridade e autenticidade, conforme determina o Código de Processo Civil, e também o Código de Processo Civil determina que eu tenho que conservá-los contra acesso, uso, alteração não autorizados. Tá? Inclusive, eu posso até utilizar a minha política de segurança de maneira estratégica. Posso encaixar num acordo coletivo, numa convenção coletiva, que ele passa a ter prevalência sobre a lei. Tá? Aí ninguém pode alegar que, eu não sabia da existência da política. Então, você pode até utilizar estrategicamente a sua política de segurança. Tá? Então, é por meio dessas tecnologias, né, que já existem no mercado, criptografia, função de hash, certificação digital, que eu consigo garantir a integridade, autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, não repúdio dos dados digitais. Tá? Então, posso utilizar hoje, tem base legal para utilizar qualquer tecnologia. Então, já tem que pensar na trilha da auditoria, né? Como que eu vou preservar essas provas? Sendo que tanto o controlador e o operador devem manter os registros de qualquer operação com dados pessoais. Então, por isso a importância de você definir contratualmente como é que o teu operador deverá fazer para preservar essas provas, manter a trilha de auditoria. Tá? E o Marco Civil da Internet determina que você tem que manter esses dados sob sigilo, ambiente controlado e de segurança. E também, se o seu servidor, o data center, enfim, fica dentro da sua empresa, saiba que ela tem que ter um rigoroso controle de acesso aos dados, autenticação dos registros, inventário dos acessos, contendo a identidade do usuário, momento, a duração, arquivo acessado, e até perímetro de segurança. Isso aqui, eu não inventei nada disso, isso inclusive está num decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, tá? Então, todos esses requisitos aqui, quando foi determinado que seja feito perícia no log, o outro advogado vai utilizar esses requisitos como perguntas, ou seja, quesitos para o perito responder. Então, ele vai lá, diga o senhor perito se na empresa X existe autenticação dos acessos aos registros, existe inventário, o servidor está numa sala cofre com perímetro de segurança. Se for tudo não, já começa a comprometer a tua prova digital. Tá? Então, por isso a importância de você seguir todos esses processos que nós mencionamos. Gente, não existe bala de prata para cumprir a LGPD. Tá? São um conjunto de soluções, tá, que você deverá implementar dentro da sua estrutura, casado com os processos, tá, que você vai cumprir a LGPD. Não existe um software único que vai atender a LGPD como um todo. Tá? E saiba que se o juiz verificar que há uma probabilidade de ser verdade aquilo que foi narrado na petição inicial do titular, ou seja, na ação indenizatória que foi movida contra a sua empresa, ele vai inverter o ônus da prova. Bem como se o custo para a produção da prova for muito alto para o titular dos dados, ou se ele verificar que há uma desigualdade entre o titular dos dados e a empresa, ele vai inverter o ônus da prova. Ou seja, vai jogar toda a responsabilidade para cima da empresa para provar o seu direito. Tá? Então, veja a importância de você seguir todos esses processos que nós mencionamos. Tá? Então, fazendo isso tudo, eu consigo garantir a força probando o documento eletrônico, consigo responder à autoridade judiciária e também elaborar e responder os quesitos para uma perícia. E tudo isso tem que ser observado desde o momento da coleta até que o dado seja eliminado. E assim, eu consigo cumprir a LGPD, tá, de forma efetiva. Consigo garantir a proteção dos dados e também assegurar a privacidade do titular, que inclusive é um dos fundamentos da LGPD, tá, assegurar a privacidade do titular dos dados. Tá? Então, fazendo todos esses processos, você consegue garantir esses fundamentos da LGPD e também consegue responder às ações individuais ou coletivas. Né? Mas, pela legislação, se você não observá-la, tá? Pela LGPD, né? Se você não observar a LGPD ou não fornecer a devida segurança que o titular pode esperar, a LGPD vai encarar isso como um tratamento irregular. Então, você novamente abre as portas para receber eventual autuação da autoridade nacional ou ações indenizatórias movidas contra a sua empresa. E um outro detalhe, se o juiz verificar, tá, que o titular dos dados está tendo dificuldade em receber o valor da sua indenização, tá,
por conta da pessoa, a pessoa jurídica não possui bens, não possui nada, tá? O juiz, se a sua relação for regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação essa entre empresa e titular dos dados, o juiz, e a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor é muito rápido, muito mais efetivo, ele pode desconsiderar a personalidade jurídica e ele determinar que a execução vá direto nos bens dos sócios, tá? Pelo Código de Defesa do Consumidor, é muito mais célere e efetiva naquela prevista no artigo 50 do Código Civil, tá? E se um colaborador vazar, por exemplo, uma base de dados durante a sua atividade, a empresa vai responder, mesmo que não haja culpa de sua parte. Por isso a importância dos registros, gente, para saber qual colaborador acessou tal máquina, a preservar esses registros, garantindo integridade e autenticidade, tá? Porque a empresa e o colaborador respondem solidariamente. Então, se eu fui afetado com vazamento de dados, eu vou entrar seguramente contra a empresa. Mas para a empresa recuperar esse prejuízo, entrar com uma ação regressiva contra o colaborador, ela precisa de todas essas provas que manteve os registros, garantindo integridade, autenticidade daqueles logs que foram gerados. E se você causar um prejuízo para um titular dos dados, você pode receber uma advertência, uma multa simples ou diária de até 50 milhões de reais por infração. E essa multa, gente, no meu entendimento, é o menor dos seus problemas. Por quê? Porque a autoridade nacional ela vai fazer audiências públicas para, junto com a sociedade, fazer a graduação para aplicação dessa pena, entendeu? Inclusive, existe uma camada antes de chegar na autoridade nacional, então, se o titular tiver qualquer reclamação, ele vai ter que peticionar junto ao controlador, e se não for resolvida dentro do prazo estabelecido pela autoridade nacional, aí sim vai para a autoridade nacional apreciar aquela reclamação. Tá? Então, você veja que tem todo o devido processo legal, garantido que você possa responder aquela reclamação, tá? Então, é o menor dos seus problemas, no meu entendimento. O que me preocupa mais são as ações movidas contra a empresa, o volume, tá? Que isso pode gerar. E também tornar pública a infração, ter os dados de referência à infração bloqueados ou eliminados. E quando for alguns públicos, não se aplica a multa, né? Mas se aplica a advertência, pode tornar pública a infração e ter os dados referentes à infração bloqueados ou eliminados. E no nosso entendimento também, vocês deverão ter algumas estruturas internas que são vitais para o perfeito cumprimento da LGPD, como o Comitê de Segurança, formado no mínimo pelo jurídico, TI, RH e até o comercial, porque é o comercial que vai fazer essa divulgação para os titulares. Então, a linguagem tem que ser perfeita para que não traga mais um prejuízo para vocês, né? E o encarregado vai estar aqui, tem esse conhecimento jurídico e conhecimento híbrido, né? O encarregado pode ser pessoa física, você pode terceirizar, mas o nome dele vai ter que estar exposto preferencialmente no site. E é esse grupo, né, o grupo de resposta de incidente junto com o encarregado, que vai manter a política sempre viva. E assim a gente fecha os 3 pilares da segurança da informação, né, que são processo, tecnologia e pessoas. Qual que é o pilar mais fraco? Pessoas. Mas tem gente que acha que nunca vai acontecer com você. Esse aqui é um caso de uma empresa da Coca-Cola, onde um colaborador saiu com HD embaixo do braço, contendo dados pessoais de 8 mil colaboradores. A Cyrela foi condenada recentemente a pagamento de 10 mil reais por compartilhamento indevido, mas na era de LGPD você não pode verificar esse valor de maneira unitária. Você tem que pegar esse valor e multiplicar a quantidade de titulares que você tem na sua base de dados. Então, se a Cyrela, por exemplo, tiver 5 mil, a gente sabe que tem mais, então ela tem que pegar esses 10 mil e multiplicar por 5 mil clientes, tá? Porque aqui já foi aberta uma porteira para todos os titulares de dados que tiveram seus dados compartilhados indevidamente entrar com uma ação contra a Cyrela e já tendo até um valor ali como parâmetro, tá? Então, vale esse alerta, gente. Quando tiver uma ação, não veja no modo unitário, veja quanto esse valor pode ser multiplicado pela sua base de dados. E também, inclusive, até o setor de saúde é alvo desse tipo de incidente, né, e só que lá a criticidade do dado é muito alta, né, porque lá nós temos dados sensíveis. E você vai ter que comunicar o incidente, né, quando acarretar risco ou dano relevante para o titular dos dados, e também a autoridade nacional, né, e você deve, dentro de um prazo razoável que a autoridade nacional vai definir, quais os titulares afetados, a descrição dos dados que foram afetados, se for dado pessoal sensível, o que é que você utilizar para proteger os dados que você mantinha dentro da sua base de dados e o que é que você utilizou para diminuir o impacto negativo do seu titular. Então, isso aqui minimamente deverá conter na comunicação do incidente. Então, por isso, o pessoal de comunicação treinado até para lhe ajudar a fazer essa comunicação para o titular dos dados.
Mas, gente, nem tudo precisa terminar em lágrimas, tá? Porque se você provar que não descumpriu o LGPD, não violou o LGPD, a lei fala que você não será responsabilizado, tá? Mas eu sempre digo que existe a possibilidade, porque nós sabemos que o nosso judiciário está caminhando por caminhos meio tortuosos, né? Então existe a grande possibilidade de você não ser responsabilizado. Mas como é que você comprova isso, Guilherme? Através da política de segurança atualizada, através dos certificados que você emitiu para todos os colaboradores que eles foram participar da capacitação sobre segurança da informação e privacidade, através dos relatórios de pen test, análise de vulnerabilidade, através dos relatórios de auditoria para verificar se o teu pessoal interno está seguindo aquelas diretrizes e também os teus operadores, através das cláusulas que você inserir nos contratos. Então, é esse conjunto de documentos que vai comprovar que você não violou a LGPD. Não é você pegar o teu firewall e levar lá no juiz, não. É conjunto de documentos que você vai comprovar que você está seguindo a LGPD. Tá? Inclusive, até nós desenvolvemos um software para fazer mapeamento, né, que hoje contém mais de 100 campos, porque a gente, ao longo desses 2 anos, verificou que tem que ter um tratamento fino, e chegamos a mais de 100 campos de mapeamento, tá? E lá nesse software você pode fazer a gestão de incidente, de como que está sendo o tratamento, disparar alertas para os respectivos gestores de cada área afeta aquele vazamento. Então, são esses logs, esses conjuntos de dados, tá, que você vai ter que apresentar na esfera judicial. E se a sua base de dados vazou, você comprovar que ela estava criptografada, existe a grande possibilidade de você não ser responsabilizado. Então, é importante você fazer um mapeamento, tá? Que esse aqui, no nosso entendimento, é o coração da LGPD, para verificar o fluxo dos dados dentro de cada processo de coleta, fazer uma análise de risco para verificar sua maturidade e segurança, tá? Escrever a política de segurança, e, gente, outro detalhe, a LGPD não é só jurídico e não é só técnico, é a comunhão desses dois mundos. Tá? Então, quando eu for escrever a política, obrigatoriamente, eu vou ter que entender de tecnologia para fazer esse casamento entre os controles, tá? Capacitar todo o teu pessoal, emitir os certificados de capacitação, adequar o RH a essa nova realidade, rever todos os teus contratos, tanto quando você figura como controlador e também quando figura como operador, criar o teu comitê de segurança, treinar o teu encarregado e já ter essa documentação pronta para eventuais defesas. E também, no nosso entendimento, já ter uma tabela de temporalidade para quando houver uma solicitação do titular dos dados, você responda rapidamente. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? Obrigado por essa oportunidade, novamente, a Security Leaders, e agora fica à disposição para qualquer dúvida que seja necessária para ser respondida. Muito bem, obrigado a você, Guilherme, parabéns pela apresentação. Vejo aqui que tem várias perguntas para você, mas é a Graça agora quem vai decidir. Fazemos agora ou deixamos para a hora do painel? Vamos, são muitas perguntas, parabenizando, inclusive, comentários, você perguntando se todo esse conteúdo vai poder estar disponível. Vou aqui depois conversar com o Guilherme, ver se nós conseguimos. Guilherme, vamos fazer uma coisa para a gente não atrasar, mas também para atender a nossa plateia. Vou trazer uma pergunta, tá? Mas a boa notícia é que o Guilherme continua conosco. Na sequência, pessoal, nós temos um painel que vai justamente tratar de aspectos relacionados à privacidade, proteção de dados. Então, muitas perguntas que vocês nos enviaram poderão ser também direcionadas ao Guilherme durante o painel. Bem, nós tivemos aqui desde o início, Guilherme, da sua apresentação, bom dia aqui e sucesso de várias pessoas, o Ricardo Daches conosco aqui, da Escuna, nos parabenizando, já dando seu bom dia, o Arnaldo Patrício Teixeira Pedroso também, da Unicinos aqui, dando bom dia, obrigada, e Felipe Carvalho também, excelente palestra do Guilherme, ainda mais com a LGPD sendo o assunto do momento, com certeza. E a pergunta primeira que chegou, então vou seguir aqui o critério, é do Sidney Fernando Inácio, do Rendimento. Tem uma pergunta sobre a criptografia. É uma medida obrigatória ou não, Guilherme? Não, não é obrigatória, mas dependendo da criticidade do dado que você armazena, por exemplo, dados relativos à saúde,
né? Que não confundir criticidade do dado com dado sensível, tá? Então, dependendo da criticidade desses dados que você armazena, tá, é uma sugestão fazer a criptografia. A gente sabe que vai pesar o processamento desses dados, se você tiver uma necessidade de consultá-los continuamente, tá? Mas, como eu falei, dependendo da criticidade, é uma sugestão fazer a criptografia dessa base de dados, porque vai dar além de dar uma camada mais de segurança, se houver um vazamento, como a própria lei falou, tá? Se você comprovar que aquela base de dados estava criptografada, a lei fala que você não será responsabilizado, mas eu tomo cuidado nas palavras, né? Eu falo que existe a grande possibilidade de você não ser responsabilizado. Perfeito. Bem, Mônica Rodrigues, mais um pedido aqui. Bom dia, material excelente sobre a LGPD. Poxa, Guilherme, por favor, tente disponibilizar esse conteúdo. Já a gente dá essa informação. Pessoal, enquanto não já está sendo formado aqui, Ângelo, vou trazer mais uma rapidinho. O Carlos Roberto Isbolda, acho que esse é o sobrenome dele, fala o seguinte: como fica o caso de empresas que fazem pesquisas pelo nome e vendem esses dados? O Google, que usa o motor de busca, não tem uma opção clara para excluir esse tipo de pesquisa e as referências ao nome continuam aparecendo. Algum comentário, Guilherme, sobre essa questão trazida pelo Carlos Roberto? Isso também vai ser um grande desafio, porque, por exemplo, questões criminais, né? A pessoa já foi condenada, já passou aquele prazo para que ela figurasse no rol dos condenados, tá? Ela pode exercer seu direito ao esquecimento, né? Mas a gente sabe que muitos sites fazem indexação daquele nome. Então, o Google, ele pode ajudar nessa ferramenta, mas é quase que um exercício quase que impossível de você eliminar você da internet, né? Porque, como eu falei, muitos sites já indexaram o seu nome, né? Tem, por exemplo, o Jus Brasil, que captura essas informações de judiciárias, tem outros sites que também fazem essa indexação. Então, o Google ajuda, né? Mas vai ser uma luta inglória aí para você conseguir ser esquecido da... Eu digo que é praticamente... Esquecimento, né? Complicado nesse mundo virtual, não, Guilherme? É muito bonito na teoria, entendeu? Mas na prática a gente sabe que vai ser, olha, praticamente impossível você ser esquecido da internet. Teoria é tudo bonito, né? Mas na prática...